Justiça na Tarde debate. São 15 horas, 1 minuto, e a partir de agora já estamos no ar, tanto na 104,7 FM, como também estamos aí sendo apresentado no YouTube pelo canal da Rádio Justiça. Portanto, onde você estiver e nos acompanhando, muito obrigado pela sua sintonia, muito obrigado também pela sua audiência. Os nossos convidados já estão conosco aqui nos estúdios e o assunto é justamente este. A questão das pessoas os brasileiros, as brasileiras, que buscam, portanto, em outros países, aí o seu lazer, o seu passeio, o seu turismo por tempo determinado. E a questão que nós vamos abordar, os cuidados preventivos que as pessoas devem ter para não serem surpreendidas lá fora por conta de um problema que lhe cause um agravamento na saúde, uma questão também que possa lhe trazer dificuldades no campo da legislação também daquela cidade ou daquele país, como também outros fatos que podem acontecer. Daí nós estamos aqui com especialistas, aos quais nós vamos agradecê-los pela gentileza de terem, portanto, aí aceito o convite aqui da nossa emissora. Eu começo, portanto, com o Dr. Ardiles Alves Soares, ele que é professor universitário e conselheiro do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor, do PROCON aqui da nossa capital federal, né, doutor Ardiles? Seja bem-vindo, muito obrigado por atender ao nosso convite. Boa tarde para o senhor. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde, Walter, boa tarde aos colegas que vão participar aqui da tarde. Eu que agradeço o convite para conversar aqui a respeito desse tema tão importante, questão do turismo, especialmente a relação de consumo ligada ao turismo. E vamos aqui conversar para prestar alguns esclarecimentos, algumas sugestões, algumas dicas para a população, para os ouvintes em geral. Muito obrigado, doutor Ardiles. Deixa eu cumprimentar também o doutor Mauro Leonardo Cunha, advogado, especialista no direito internacional. Doutor Mauro, também seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Justiça. Obrigado por aceitar o nosso convite. É sempre um prazer estar aqui, é um prazer retornar, Walter, e muito obrigado. Acompanho o programa, sou teu ouvinte também, então é um prazer dobrado estar aqui. Eu sou um amante do rádio, sou um amante da justiça, e essa casa em que essas duas coisas se encontram me honra muito sempre pelos convites. Prazer é todo nosso, doutor Mauro. Bom, também cumprimento o doutor Gabriel Reis Carvalho, o doutor Gabriel também sempre aqui conosco, advogado, ele que foi diretor do Departamento de Proteção de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, também conosco aqui nos estúdios. Doutor Gabriel, seja também bem-vindo, muito obrigado por aceitar aí o nosso convite. Eu que agradeço, Walter. Boa tarde para você. Sempre um prazer reencontrá-lo, sempre um prazer estar aqui na emissora. Cumprimento o Dr. Ardiles e, na pessoa dele, o PROCON do Distrito Federal, por quem nós temos tanto respeito, e também o Dr. Mauro. Cumprimento particularmente quem nos acompanha. Muito obrigado. E vamos já direto aqui ao ponto. A questão é justamente esta, né? As pessoas que planejam, portanto, aí os seus passeios, ou às vezes um passeio em que a família vai estar presente, um passeio em que temos adultos, temos crianças, temos pessoas jovens, temos pessoas idosas, enfim, então é bem eclético, portanto, aí este público que busca no exterior aí os seus passeios turísticos. Evidente que quase sempre as agências de viagens que atendem, portanto, aí a este público. É justamente dentro de um planejamento de uma viagem para um país ou próximo ou distante aqui do nosso, começa justamente o planejamento na agência de viagem para ter realmente uma viagem, um passeio, aquele passeio dos sonhos. O planejamento começa justamente na agência de viagens, doutor Gabriel? Olha, na verdade o planejamento começa até antes, não é? Começa a própria pessoa, se for viajar sozinha, ou com a sua família, ou com quem for acompanhar na viagem, não é? Já com a escolha do destino, da data, do orçamento. É muito importante que o consumidor tenha clareza de quanto ele pode gastar, de que forma ele vai se organizar, se é pagando no dinheiro, no cartão de crédito, de outras formas. Então, tudo isso começa antes mesmo do contato com o fornecedor propriamente dito. Em seguida, sim, se passa ao fornecedor,
que pode ser uma agência de viagem. Nós ainda temos as agências de viagens físicas, a pessoa vai até lá, conversa com o agente de viagem pessoalmente. Temos também agências de viagens que funcionam por telefone ou tendo ainda o contato com o atendente por algum meio eletrônico, e temos hoje esses grandes fornecedores de viagens que estão na internet e que são muito utilizados pelos brasileiros. Então, esses são alguns dos passos iniciais na preparação, na escolha, na organização de uma viagem nacional ou internacional. Bom, doutor Mauro Leonardo, quer dizer, o planejamento de uma viagem não é saber que roupa que eu vou levar para essa viagem, não é, doutor Mauro? Não, precisa ser um pouquinho mais, né, Walter? O difícil é que cada vez mais as pessoas fazem menos recurso à agência de viagem, né, que era um lugar em que havia um planejamento mais cuidadoso, né? O que as pessoas querem hoje é o preço mais barato na internet, né? E dentro desse preço mais barato, né, o Código Civil anterior, né, eu sou velho, tinha duas ideias interessantes, dolos malos e dolos bônus. É um pouco, né, aquele fogo de fazer o melhor negócio de todas as formas, que gera algum prejuízo para a pessoa, né? Isso ainda estava dentro do dolos bônus, imagina o malus como é que não era, né? Então, e era o dolos do direito civil. Hoje essa figura não existe mais, mas na cabeça da gente, na cultura jurídica, isso traz um pouco de esclarecimento, né? O afã de fazer o melhor negócio de todas as formas acaba se confundindo com fazer o negócio mais barato de todas as formas. E aí se abre mão de características dos negócios. Ou seja, quando a gente vai comprar uma saca de soja, na verdade você compra milhares de sacas de soja, todo mundo é acostumado a pedir os mínimos detalhes, né? Aqueles incontermes, né? Se é FOB, se é CIF, se não pode ser mais DAT agora, mas é tudo DPU. Então, ali tem uma escolha de tipos de compra. É tão técnico que tem sigla para tudo. Os sistemas de computador já são feitos para aquilo. Numa compra de impulso para o lazer, as pessoas acabam colocando o sofrimento e os riscos num lado esquecido do cérebro. E aí vamos pensar só em coisa boa. O problema é que a vida não é feita só de coisa boa. Porque se a vida fosse feita só de coisa boa, o advogado fazia consultoria contratual e só, não tinha mais nada para lhe fazer, né? E mesmo assim é uma consultoria muito limitada, porque a consultoria normalmente vale de onde vem problema, né? E as pessoas não têm o hábito do Brasil de pagar uma consulta preventiva para um advogado. Realmente sai muito mais barato. Você vai fazer uma viagem, vai com, sabe, futura esposa, às vezes, tá pensando na lua de mel, e vai que ela desiste de casar com você e você tinha pagado as passagens. Como é que é isso? As pessoas não planejam nada, Walter. Então, uma consulta longa, cuidadosa, com o advogado, antes de planejar tudo. Até uma viagem de lua de mel. Muitas vezes sobre tudo isso, né? Porque aí tem, inclusive, direitos à indenização de parte a parte, né? Embora as partes não tenham se casado ainda, havia um comprometimento, havia uma noção de que havia um casamento, né? E às vezes esses rompimentos acontecem no meio de uma viagem internacional desse tipo. Até chegou a casar, e diz que a vida do ser humano é engraçada, né? Casou, depois que casou, teve uma briga na festa, embarcou e lá com 2, 3 dias de viagem, a coisa se torna insustentável. Como é que faz, né? Nessa hora de problema é bom ter tido uma consulta prévia com o advogado antes, ajuda os dois. Sempre que duas pessoas brigam, os honorários do advogado dependem de quanto elas vão decidir brigar. Se elas brigarem durante muito tempo, às vezes o advogado vai cobrar muito honorário e não vai ser um bom negócio para o escritório. Então o casal vai queimando o seu patrimônio. É assim que a gente fala, né? E essas coisas, quando acontecem na relação internacional, são muito mais caras. As pessoas se esquecem que quando elas saem do Brasil, elas deixam para trás a cidadania, a proteção da cidadania. As pessoas às vezes viajam para países que nem têm democracia plena, que não têm direito do consumidor estabelecido como a gente tem aqui. E lá, elas não têm nem a característica de ser cidadãs ou súditas, e muitas vezes não têm, na grande maioria das vezes, não tem a característica de ser cidadão permanente. Aqui mesmo na nossa legislação, se alguém for ler a Constituição, vai perceber que as garantias são dadas aos brasileiros e aos estrangeiros residentes permanentes no Brasil. Quer dizer, o residente temporário, o viajante, esses têm direitos muito diminuídos. E é natural que seja assim, porque imagina, alguém teve um problema lá fora, vai ativar o judiciário. E o prazo para contestar é 15 dias. A viagem durava 10. Vamos entender, não é natural que as pessoas exerçam cidadania estando fora do seu país. É uma exceção que acontece quando alguém tem um status específico,
né, de residente permanente. Mas, em geral, os atos da cidadania são praticados por cidadãos no solo do seu país. Essas pessoas estão, portanto, por definição, desprotegidas judiciariamente. É quase como se nós voltássemos para o tempo em que não havia judiciário. Entendi. É claro, se elas praticarem um crime, ou se elas sofrerem um crime, o judiciário pode ainda interagir com elas, mas atos da vida civil de menor valor financeiro normalmente não vão chegar a ter tempo de ter uma proteção judiciária efetiva. É por isso que é tão importante a negociação daqueles acordos de cooperação judiciária. Normalmente, quando o chefe do executivo, que lá fora é o chefe da República Federativa do Brasil, o representante do Estado, ele vai lá negociar com tratados internacionais, tem lá no final uma listinha, acordos de cooperação judiciária, que é uma coisa lá embaixo das prioridades. Esses acordos são muito importantes para esse tipo de situação. E nem sempre os maiores destinos turísticos têm esse tipo de acordo de cooperação com o Brasil, ou quando tem, eles são muito diminutos e não dão a guarida a ajudar o cidadão brasileiro, a não ser em situações muito mais graves, né? Então, quando eu falo em situação menos grave, né, não quer dizer, de forma nenhuma, que não seja grave para a pessoa que está sofrendo. É uma questão, assim, abaixo de R$1 milhão. Para a grande maioria dos ouvintes, é uma questão grave. Mas para uma situação de cooperação judiciária entre países diferentes, etc., não é lá uma situação muito grave. Então, quando não tem o direito à liberdade ou até à vida, né, porque alguns países têm pena de morte, as pessoas às vezes se esquecem disso, viajam para um país em que há pena de morte. Né? Aí você viaja para um país em que tem pena de morte, você viaja acompanhado de seu filho adolescente. Você confia que seu filho adolescente não vai fazer nada com drogas num país em que tem pena de morte? As pessoas precisam, inclusive, escolher o destino, levando em consideração quais são as penas. Estou falando aqui da Indonésia. Muito adolescente tem uma loucura de ir para a Indonésia. De vez em quando a gente vê no noticiário algo relativo à Indonésia. O senhor já está quase me convencendo que eu tenho que buscar uma consultoria antes de realizar minha viagem para o exterior. Com certeza, estou quase vendendo peixe. Não, doutor Ardires, ou seja, o importante no preparo de uma viagem, evidentemente não vamos perder a euforia, porque é gostoso a gente preparar aquela expectativa, mas sempre colocar a razão à frente da euforia, não é, doutor Ardires? Sempre, sempre. E principalmente fazer uma análise prévia da viagem. Óbvio que é prazeroso você analisar os destinos turísticos, os passeios, mas também analisar, por exemplo, colocando mais um adendo aqui, as palavras do Gabriel e do Mauro, por exemplo, colocar em questionamento se esse destino turístico é um destino turístico adequado para você. Eu dou um exemplo. Por exemplo, você está atualmente com a saúde razoavelmente boa, mas você é uma pessoa que fez uma cirurgia do coração. Portanto, você tem um contexto de pressão alta, uma questão de comprometimento do batimento cardíaco razoavelmente digno de atenção. E você pega e deseja, por exemplo, ir para Cusco, porque tem um sonho de ir a Machu Picchu. Cusco é quase 3.600 metros de altitude. Não é bom para o coração. Porque nessa altitude, até qualquer pessoa normal que viva no âmbito na altitude plana, vamos dizer assim, na altitude nível do mar, ele vai sentir, mesmo vendendo saúde, ele vai sentir o ar rarefeito daquela altitude. E isso faz com que vamos dizer assim, a capacidade dele de puxar ar e levar o oxigênio para o resto do corpo diminua. E o corpo sente. Tanto que o pessoal costuma, por exemplo, é habitual essa questão quando o time de futebol vão viajar na Libertadores e vão jogar em altas altitudes,
altitudes, o pessoal costuma dizer, ou vai 3 dias antes para começar a se adaptar, ou então vai em cima da hora, que aí não dá nem tempo de sentir, vai, joga e imediatamente desce para uma cidade localizada na altitude mais baixa. Se para uma pessoa que tem, vamos dizer assim, uma saúde em dia já vamos dizer assim, digna de atenção, a ponto de chegar lá, o pessoal chega e diz, toma chá de coca, por exemplo, que aí o pessoal costuma dizer que é vasodilatador, aí torna a respiração um pouco menos ofegante. Imagine uma pessoa cardíaca indo para um contexto desse. Aí vai aumentar ainda a questão, esse aspecto ofegante, a questão da aumento da necessidade de ar, e a pessoa corre até um certo risco. Ou seja, até a localização, o destino de viagem, aí junto à consultoria jurídica, também dependendo desse nível esse tipo de consumidor, também vale uma consultoria médica. Vai na consulta e dizer, doutor, estou pensando em ir num local Alpes suíços, por exemplo, 3.400 metros de altitude, eu sou safenado, tem condição ou não tem? Tem algum problema? Sim. Tem algum medicamento que possa me dar para eu ir de certa forma tranquilo? O senhor me desaconselha? Eu escolho um outro destino? Também tem esse aspecto, que é uma preocupação prévia que o consumidor também deve ter. O destino, se o destino do pretendido se adequa à questão da saúde física do consumidor. Doutor Gabriel, claro, né, que com muita propriedade, tanto o doutor Mauro como também o doutor Ardilles fizeram colocações aqui importantíssimas, né? Ou seja, um consultor jurídico, como também uma consulta médica, mas também aqui foi dito de que o brasileiro, quando ele está preparando para viajar, evidentemente não vamos aqui generalizar, mas boa parte procura o menor preço. Ou seja, aquele preço que lhe cabe no bolso, que lhe vai sobrar mais dinheiro. Fazer consulta para quê, né? Se eu vou gastar mais, se eu estou bem de saúde, procurar um advogado para me orientar, né? Uma orientação, para que eu também vou ter esse custo? Quer dizer, são assuntos que estão sendo levantados aqui que me parece são extremamente importantes. E, acima de tudo, a minha colocação para o senhor. A agência que, de alguma forma, atendeu aquele cliente, ela encerra a sua obrigação com aquele cliente, o atendimento com aquele cliente, a partir do instante que assinou ali o contrato, tá bom, boa viagem para você, tchau. É só isso? De modo algum, Walter. Ao contrário, né? Essa agência, esse fornecedor, para usar o nome que a nossa legislação adota, vai ser responsável por todos os aspectos da viagem relacionados àquele contrato durante toda a viagem e, a depender do caso, também depois que a viagem se conclui. Então, a relação de consumo ela não se encerra quando se encerra a venda ou a contratação, mas a gente vai precisar analisar aí a prestação efetiva do serviço com um acréscimo que é absolutamente essencial. Nós temos no direito do consumidor a chamada solidariedade entre os fornecedores. O que significa que todas as empresas, todos os fornecedores que pertencem àquela cadeia de consumo, que estão ligados àquela relação de consumo, serão responsáveis pelos danos que o consumidor eventualmente vier a sofrer. Portanto, cabe ao fornecedor todo o aspecto anterior à contratação, e aqui quando eu digo anterior à contratação, falo principalmente do direito à informação. O fornecedor, antes da contratação, precisa prestar ao consumidor todas as informações relevantes para aquela relação de consumo, de forma clara, objetiva, transparente, ampla, completa. Então isso vem antes
da contratação, da venda propriamente dita, durante, então, que os contratos sejam justos, sejam equilibrados, sejam claros, estejam de acordo com o que a legislação determina, e o depois, que é justamente a prestação em si do serviço até a sua efetiva conclusão. Tudo isso faz parte da relação de consumo. Perfeitamente. Doutor Mauro, enfim, claro que o que nós estamos aqui pontuando, estamos levando justamente aqui para o nosso ouvinte essas questões, né? Não é só arrumar mala, não é só procurar, portanto, aí o menor preço, mas um ponto que eu também gostaria de chegar, o nacional brasileiro em dificuldade num país, ele pode se socorrer da nossa chancelaria ou do nosso consulado, enfim, e buscar de alguma forma um apoio, mesmo que seja um apoio de fazer com que ele, enfim, essa pessoa que está com dificuldade financeira, um apoio no sentido de que ela possa retornar, portanto, ao nosso país? Vamos lá. A primeira coisa é que quando se vende passagem para o exterior para brasileiro... Tem que ter a volta. Tem que ter a volta. Né? É fechado. E um pouco a perda, né? Às vezes acontece por uma questão de saúde, etc. Algo que, do ponto de vista da legislação do país de retorno, né? É considerado uma perda de passagem. E aí que vem a assessoria da chancelaria para fazer valer o direito brasileiro lá e etc. Muitas vezes demora dias, né? Mas a chancelaria consegue pressionar a empresa no Brasil para que a empresa no Brasil emita uma nova passagem, porque lá acaba que no direito daquele país de destino, aquilo é considerado uma nova passagem. E por mais que a gente compre uma passagem na empresa XYZ do Brasil, a empresa XYZ do país de destino usa a mesma marca, mas não é a mesma pessoa jurídica e age de acordo com as leis do país em que ela está sediada. Então é muito importante a assistência da chancelaria, né? E eu estou vendo o doutor Ardilhas ali assentindo, porque a chancelaria pode muito, às vezes com muito pouco dinheiro, né? A chancelaria não é um extraterrestre, ela participa do Estado brasileiro e tem seus contingenciamentos, tem seus cortes de gasto. Não é um banco também. Não é um banco, né? Então o brasileiro não pode ir para lá imaginando que a chancelaria é uma grande rede de proteção social. A rede de proteção social do Estado brasileiro funciona aqui dentro. Lá fora, ela é muito mais assim, digamos que os buracos da rede são muito maiores, é muito mais fácil cair no chão, né? Existe uma rede, mas ela é muito, muito minimalista, né? Dito isso, tem muita gente que trabalha na chancelaria de primeira qualidade, muito engajado, muita vontade e às vezes falta dinheiro, não é simples, né? O Itamaraty tem outras prioridades, a chancelaria é uma coisa menor, né? Isso é importante para o brasileiro que vai para turismo e também para o brasileiro que vai a trabalho. Também é importante pensar o contrário, muitas vezes o turismo é para o Brasil, né? Turismo às vezes é de trabalho. Às vezes a empresa brasileira quer fazer alguém vir para cá, né? E aí muito mais, às vezes é muito mais interessante que a empresa no Brasil e não a filial lá fora compre a passagem, porque nós temos um direito do consumidor, veja, robusto. A gente gosta muito de olhar para os países do primeiro mundo e ver muitas vantagens, né? Mas a verdade é que nosso direito do consumidor, né? Os doutores aqui estão dentro do funcionamento do direito do consumidor brasileiro. É muito melhor do que o direito de proteção do consumidor da grande maioria dos países, né? A gente conseguiu importar coisas da cultura continental europeia, coisas da cultura insular que pega os Estados Unidos, Canadá, Austrália, enfim. A gente conseguiu importar muita coisa boa, deu uma cara brasileira, e isso embarcou num senso de direito público que veio importado da Alemanha. Isso existe em pouquíssimos países do mundo com tanto rigor. A gente tem um sistema nacional de proteção ao consumidor que é muito interessante. E as pessoas no Brasil estão, veja, Gabriel, viciadas nisso. É tão bom que a gente não se dá conta. A gente só se dá conta como isso é bom quando está lá fora e, de repente, não tem mais isso. Então, uma coisa que o viajante brasileiro precisa entender, ou mesmo aquelas pessoas jurídicas aqui do Brasil que querem trazer alguém para cá, é que lá fora a rede de proteção ao consumidor é muitas vezes muito menor. E aí vale um pouco apostar em fazer esse contrato via Brasil, né? Muitas vezes eu sou aquele advogado internacional diferente que diz, não, esse contrato você faz via Brasil que é melhor, né? O cliente chega querendo fazer alguma coisa grandiloquente lá fora e diz, olha, isso aqui pode ter alguma vantagem financeira para você, mas é mínima e a ampliação de risco é muito grande, né? Então, é bom que a gente possa falar bem do nosso sistema jurídico e até judiciário mesmo, porque em muitos pontos nós temos vantagens claras e competitivas, né? Nossos problemas são de outra ordem. Normalmente, quando trata de burocracia,
as nossas burocracias são muito complicadas, às vezes feita de uma forma que é muito única. E porque é muito única, é distante de como o viajante lá de fora é acostumado a entender o mundo. E isso cria problemas, né? Porque lá fora se trabalha mais ou menos de um jeito e o Brasil é muito particular, né? Mas, em geral, se a gente tem pessoas que lidam bem com a juridicidade brasileira, é melhor que elas façam os contratos por aqui. Eu não estou puxando a sardinha para as empresas nacionais, não. Estou dizendo que as pessoas, quando fazem um contrato com empresa nacional, herdam todo um sistema de proteções. E aí, seguro, sobretudo seguro viagem, é muito, mas muito importante que esse seguro viagem seja contratado no Brasil. É possível contratar seguro viagem para a Europa na Europa? É possível. Se faz online. Tem algum problema para a União Europeia? Zero. Mas se você tiver algum problema com esse seguro, você não vai ter o Judiciário Brasileiro para te ajudar. Nem você vai ter o Ministério Público Brasileiro, você não vai ter a Defensoria Pública Brasileira. Então é importante que as pessoas entendam a dimensão da escolha de em que país se celebra o contrato. E atenção, algumas linhas aéreas estrangeiras, tem lá um site. Você começa a clicar as coisas no site .com.br da empresa e daqui a pouco você contratou o seguro lá fora. Então é importante ter muita atenção para não contratar o seguro viagem fora do Brasil. Por quê? Porque o seguro viagem contratado no Brasil te dá direito a todo esse sistema de proteção do consumidor. Você explicou. Para antes, durante e depois. E o contrato lá fora é muito limitado e você não vai ter os recursos de buscar um advogado lá fora, né? E às vezes tem coisas como, digamos aqui, a gente tem audiência personalíssima. Imagina a pessoa ter que comparecer num país estrangeiro a uma audiência personalíssima sobre uma viagem que já se encerrou há 6 meses. Ela teria que fazer uma nova viagem para participar desse ato personalíssimo. Então é muito, muito melhor, mais eficiente, mais calmo para todo mundo que esse contrato de seguro seja celebrado no Brasil. A gente aqui tem SUSEP, a gente aqui tem um sistema de proteção de defesa do consumidor que é, assim, nível top do mundo. E a gente tem a facilidade de todo mundo falar português, né? E de muitos atos serem praticados até via internet. Então, se o brasileiro está lá fora, embora a audiência seja personalíssima, ele faz via videoconferência. Mesmo ele sendo lá fora. Mesmo que a viagem seja uma viagem prolongada de 1 ano de permanência. Porque ele foi fazer estudo 2 anos. Porque também é turismo isso. Fazer um curso de doutorado lá e vai fazer viagem ida e volta. Compra no Brasil essa passagem e compra no Brasil. Eu sei que lá fora parece mais barato. Mas esse barato pode sair muito caro. Compra no Brasil também o seguro, a saúde disso. Perfeito. Bom, algum dos senhores gostaria de fazer um comentário em cima do que foi dito até o presente momento, doutor Aristides? Eu só gostaria de fazer um pequeno adendo ao que o Mauro falou em relação à questão das embaixadas e da chancelaria. Sim. Em relação à situação, por exemplo, de um problema em relação por exemplo, ao consumidor. Que ele mencionou que o consumidor, obviamente, vai lá com a mente do direito do consumidor brasileiro e tem como o seu destino de viagem um país estrangeiro que a cultura jurídica talvez possa ser totalmente distinta. A ida à embaixada e um auxílio da chancelaria pode ser benéfico, inclusive, para diminuir esse contexto de desinformação para o consumidor. Porque espera-se que o profissional da chancelaria desse país estrangeiro, suponhamos uma França, uma Alemanha, seja uma pessoa que tenha umas noções básicas, tanto do contexto jurídico nacional, quanto do país onde ele está localizado. E aí ele pode chegar e dizer, isso daqui, suponhamos, na Alemanha, tem o mesmo contexto de legalidade do que lá no Brasil. Isso daqui a gente pode tentar solucionar com a paridade de solução. Mas esse contexto aqui diferente, não. Aqui é menos protetivo, então, pelo menos para permitir uma informação em relação ao direito do país, do estado visitado, a chancelaria também pode prestar uma excelente contribuição a esse consumidor que está visitando um determinado país.
soja, porque não. Assunto bem complexo, hein, doutor Gabriel? Pelo que estamos aqui acompanhando os senhores, né? Como foi dito, né? Essa viagem não é só arrumar as malas, preocupar com, enfim, quantos dólares eu posso gastar para trazer coisa de fora. É coisas bem simples assim, a coisa é bem mais complexa, né, doutor Gabriel? Sem dúvida. E muitas vezes a nossa cultura acaba não indo muito nesse sentido, né? Como já foi colocado. Ainda existe um cenário, como já foi dito, de compra por impulso, né? Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer nunca, na verdade. E aí a gente tem vários processos ligados ao consumo aqui no Brasil que estão muito ligados à compra por impulso, né? Em todos os contextos. Se a gente fala, por exemplo, da Black Friday, que talvez seja o exemplo mais clássico, né? O que existe de compra por impulso. Agora estamos nos aproximando de uma das datas fortes do comércio, Dia dos Namorados. Sim. Acabamos de chegar do Dia das Mães. Então, existe muito a compra por impulso. A gente adora uma promoçãozinha, né, Walter? E aí, isso, como muito bem disse o doutor Mauro, muitas vezes vira o barato que sai caro. Então, lógico, a gente também não está aqui dizendo que realizar uma viagem se tornou o processo mais complicado da face da Terra, de modo algum. É importante incentivar que as pessoas viajem, né? As duas principais causas, os dois principais motivos para alguém viajar são trabalho e lazer. E aí o que o consumidor quer? O que a pessoa quer? Se for a trabalho, ela quer se deslocar, realizar bem o seu trabalho, voltar em segurança. Se for uma viagem por motivo de lazer, ela quer se deslocar, fazer uma experiência diferente, conhecer um lugar diferente, eventualmente um idioma diferente, viver o seu descanso, o seu repouso, o seu divertimento, o seu entretenimento, tudo isso é absolutamente legítimo, e voltar carregando nas malas algumas compras e muitas experiências sem ter problema nenhum, né? Esses são os objetivos de uma viagem, né? Em regra. Só que para que esses objetivos se cumpram, é necessário que se observem esses cuidados. A gente ainda tem algumas deficiências na prática, na ponta, né? Foi muito bacana aquilo que o Dr. Mauro colocou em relação a essa diferença no que diz respeito à proteção do consumidor. De fato, a gente não tem essa percepção tão importante, não é? O Brasil, em termos de legislação e de estrutura, não é, de defesa do consumidor, está muito à frente de países que ordinariamente nós temos como referência em muitos assuntos, né? Se a gente pensar, por exemplo, que o Brasil tem cerca de 1000 PROCONs, né? 1000 PROCONs, que todos os dias estão com as suas portas abertas. O PROCON hoje tem uma média de solução efetiva de problemas de consumo, muitas vezes na casa de 85%. 1000 PROCONs resolvendo satisfatoriamente 85% dos problemas que chegam, né? A gente tem uma coordenação nacional na Secretaria Nacional do Consumidor, que eu tive a honra de compor desde a sua primeira formação, tendo sido também secretário substituto. A gente tem o Ministério Público que atua nesse campo. A gente tem entidades civis. Então, existem portas onde a gente pode bater quando existe um problema de consumo. Isso não acontece em outros países, né? Às vezes existe um órgão de proteção do consumidor que vai ser muito mais diretivo. Ele vai apontar algumas diretrizes que as empresas devem seguir naquele país. Mas o consumidor individualmente considerado, ele vai ter um caminho muito longo para buscar uma eventual reparação de dano. Às vezes ele vai ter que ingressar num poder judiciário de um outro país. Então, de fato, foi muito bem colocada essa orientação ao consumidor de que tanto quanto possível realize as suas compras, as suas contratações em território brasileiro ou com empresas que estejam no território brasileiro, porque assim todo esse sistema legal e organizacional de proteção do consumidor vai acontecer. E é sempre necessário que esse impulso inicial não seja levado adiante, ou seja, que se considere preço, diferentes fornecedores, condições, pesquisa de satisfação, enfim, todos esses instrumentos, muito longe de atrapalhar o consumidor que quer viajar, eles servem para ajudar o consumidor e para fazer com que a viagem dele termine
quando ele pousar em segurança em casa. E não que ele tenha que depois ficar atrás, como muitas vezes acontece. Uma viagem tão bonita, às vezes uma lua de mel, acaba virando litígio, acaba virando dor de cabeça, acaba virando prejuízo. Então, se cercando desses cuidados, o consumidor vai estar mais tranquilo para ir, para voltar e para seguir a sua vida. Agora, doutor Mauro, quando o senhor pontua, né, com muita propriedade, o fato da pessoa não ter o tempo hábil para mover uma ação junto à justiça estrangeira, quer dizer, ela retornando, portanto, ao Brasil após o seu período no exterior, nesse seu período de férias, ela teria como acionar a justiça daquele país, mesmo estando aqui? Vamos lá. Teoricamente, é possível. O preço real disso inviabiliza, né? Porque de país a país tem que passar por esta casa aqui ou por aquela casa ali vizinha e sai sempre muito caro. Se eu for essa casa aqui é o Supremo. É o Supremo. E a casa vizinha é o STJ. Exatamente. E sai sempre muito caro, né? Porque um tribunal de justiça de um estado, muito menos o juizado, não tem acesso direto, né? As coisas se fazem pelas vias de cooperação internacional. Mesmo aqui dentro do Mercosul, tá, Walter? Mesmo dentro do Mercosul. A gente ainda não tem uma cooperação judiciária e já há um caso ou outro em que algum juiz na ponta aceitou alguma coisa. Mas isso não é nem de perto seguro. Tá? Há eventualidade de coisas começando a acontecer com mais simplicidade. Tá? Que é o caso que na União Europeia, um juiz de um país aceita ato de juiz de outro com muita naturalidade. Aqui no Brasil a coisa ainda não é assim, a gente no Mercosul não avançou para isso. Então, às vezes as pessoas, porque viajam para o Paraguai, ou para a Argentina, ou para o Uruguai, e nem usam o passaporte, e não precisam de visto, sentem que estão dentro quase que do Brasil. Mas não. Quando chega do outro lado da fronteira, muda a cultura jurídica, muda a língua de funcionamento do Estado, muda a lógica de organização judiciária. Ele não sabe nem... Ele pensa Ministério Público, ninguém entende, tem que ser fiscalia, até que ele consiga se comunicar. E a coisa não funciona. Então, assim, as pessoas que estão ali naquela cidade de fronteira que atravessou, viram o país, elas já entenderam isso. Mas muita gente que vem do Nordeste, eu sou nordestino, e vai fazer uma viagem para o Uruguai, imagina, tá quase dentro do Brasil. Mas não tá, não. É muito bom ter os contratos celebrados aqui, porque quando ela volta, ela resolve pelos contratos que ela celebrou aqui no Judiciário Brasileiro. Tá? Essa é a importância dos contratos celebrados aqui. Não quer dizer que eu não possa lá, entre Buenos Aires e Montevidéu, por exemplo, comprar uma passagem daquele barco que liga os dois. É possível e não deve dar muito problema. Mas o grosso, a gente tem site de hospedagem brasileiro que funciona lá fora. Então, mesmo estando lá fora, olha a diferença de preço, às vezes vale usar um aplicativozinho brasileiro e comprar o hotel lá fora, porque eu estou totalmente protegido pelo direito brasileiro como consumidor brasileiro. Então, não é porque eu não estou no Brasil que eu não posso fazer compras no mercado brasileiro. A gente, às vezes, carrega o Brasil com a gente. E isso já me resolveu muito problema lá fora. Né? E olha, eu sou uma pessoa que fala línguas, que se vira, que já é acostumada a viajar. Né? Tanto a trabalho quanto a lazer. E é muito bom ter toda a estrutura do Brasil. A diferença de preço para que me motivar a comprar alguma coisa lá fora tem que ser muito gritante. Se não for mais do que 30%, eu escolho o Brasil sempre. Estou dando aqui o meu corte pessoal. Se for para economizar mais de 30%, eu compro algum seguro, alguma coisa extra e vou. Escolho correr o risco. Mas essa tem que ser uma escolha muito consciente. Né? Normalmente, 30% a mais de preço no Brasil costuma valer a pena por esse tipo de proteção que a gente tem aqui. Pela proteção, inclusive, para depois da viagem. Né? Enfim. Então, se um voo, por exemplo, dá errado dentro da União Europeia, mas você não sai da União Europeia, você ainda está, de alguma forma, dentro de um território em que o Brasil tem muitas representações diplomáticas e muitos consulados. Mas se a gente fala de Ásia, às vezes, você tem 2.000 quilômetros da entidade mais próxima do Estado brasileiro. Às vezes, ela está em outro país. Há países na Ásia em que o Brasil não tem sequer embaixada. E ele tem um convênio de cooperação com a embaixada de um país amigo que representa os interesses do Brasil ali. E tem brasileiro que faz esse tipo de viagem. Tem. Eu tenho brasileiro que vai para Taiwan. Taiwan em toda a lógica do direito internacional, ela tem todas as características de ser um país. Mas como ele não é reconhecido como país pela maioria dos países, né, isso é um pouco duro. O Brasil tem relações com a China só, e aqui a gente tem um escritório de negócio de Taiwan, aqui em Brasília. Mas não tem embaixada, a gente não tem relação diplomática com eles. E aí o brasileiro viaja para Taiwan.
Como que o Estado brasileiro ajuda lá? Não tem como. Realmente não tem como, porque o Brasil não tem nem legitimidade para fazer nada pelos seus lá, porque não tem relações diplomáticas que permitam esse tipo de presença. E as pessoas não vão deixar de ir para Taiwan, inclusive a negócio, porque certos chips só se fabricam lá. Certos chips, se parar de fabricar lá, para carro, para televisão, no mundo todo. Então, empresários brasileiros vão com alguma frequência a Taiwan. Perfeito? Para comprar, inclusive para garantir esses contratos de fornecimento de peças que vão se juntar com outras peças de alguma coisa na China continental e vão virar um produto de uma empresa brasileira aqui, muitas vezes numa fábrica em Manaus ou ali em Ilhéus. Então, existe uma relação aí de alguma frequência de presença em Taiwan. Mas essa é uma viagem que tem que ser planejada com muito cuidado. Porque Taiwan não mantém relações com a China, Taiwan não mantém relações com o Brasil, né? E muitas vezes algum socorro vem da embaixada brasileira em Tóquio. Veja como a situação não é simples. Então esse empresário tem que ir cercado de cuidados, com dinheiro extra, e às vezes tem um problema. Aí a gente tem que planejar assim, a filial dele na China tem que dispor de um dinheiro, porque ele, pessoa física, transportar mais do que 10 mil dólares em dinheiro efetivo é um problema não só no Brasil, como internacional. Então ele acaba tendo que ter, para garantir sua situação, acesso a recursos da filial dele lá fora. Então esse planejamento para assegurar a situação do empresário, que vai a turismo profissional lá fora, é muito importante. Né? Muito, muito importante. Doutor Ardiles, a questão da reciprocidade, né, entre os países nesse campo do turismo. Porque, para um leigo, eu vou fazer turismo em Portugal, porque praticamente eu vou entender o idioma de Portugal, que é também a raiz do nosso português, e não vou ter nenhuma dificuldade. Os portugueses conhecem bem os brasileiros conhecem bem os portugueses devido aos nossos laços históricos. Mas pelo doutor Ardiles aqui, aliás, o doutor Mauro colocou, não é bem assim, né, doutor Ardiles? Exatamente. É muito importante ao consumidor, ao fazer uma viagem, se colocar num contexto em que ele não se coloque em situação de risco. Seja risco físico, seja risco de saúde, seja risco, inclusive, a questão jurídica. Esteja sempre atuando, vá aos seus pontos de turismo, aos seus locais de turismo de forma agradável, consciente e com cuidado com si próprio, suponhamos, com sua esposa, com seus filhos, com o devido cuidado para que essa viagem não cause nenhuma surpresa desagradável. Ou seja, você, como mencionou o Mauro, você vai a algum determinado lugar, fica meio que deslumbrado, perde a atenção, deixa um filho mais novo solto, ele sai correndo, tropeça, cai em cima do braço e quebra. Já vai criar todo o embaraço que vai fazer, inclusive, prejudicar a programação daquela viagem. Por quê? Porque vão ter que todo mundo se direcionar a um hospital, vai ativar o seguro, dependendo da situação, que é outro contexto que deve ser mencionado. Evitar o consumidor, ao contratar um seguro viagem, saber já previamente, inclusive previamente antes da viagem, a forma de atuar, a forma de ativar o seguro turista, o seguro, antes de ocorrido o problema. Porque às vezes a pessoa, o que faz? Contrata o seguro para mim, para minha esposa, para meus filhos, recebe uma pastinha, o cara bota dentro da mochila, leva e nem lê. Não sabe se vai ter que ligar para um telefone aqui no Brasil, não sabe se o telefone é um telefone gratuito no país visitado, não sabe se entra em contato por internet.
E no momento em que acontece um sinistro desse, por exemplo, o filho cai e quebra um braço, a pessoa entra meio que um contexto de, assim, tirando a paz dele. E a partir do momento que só aí ele vai se informar de como ativar o seguro, ele vai se sentir um pouco pressionado. O que o consumidor deve fazer? Ao contratar o seguro, chega em casa, tira o contrato da pasta, normalmente vem na pastazinha, e lê. Suponhamos que uma viagem a Portugal, portanto um único destino, um único país, vai lá consultar, não, se ocorrer algum sinistro e o seu destino é Portugal, você vai fazer a ligação para esse número aqui. Se é só um destino, salve no seu celular. Bote lá, seguro, viagem e já salve. Porque aí, se acontecer o problema, você já só bota seguro, viagem no celular, pronto. Não precisa estar se matando atrás. Onde é que está a documentação do seguro? Ah, tá lá no hotel, eu esqueci, a gente está numa praia, numa montanha a alguns quilômetros do hotel. Cria todo um embaraço. Portanto, é mais do que importante que o consumidor, ao contratar um seguro viagem, ele já saiba previamente como ativar esse seguro caso haja necessidade no país visitado. Porque quanto mais prévio ele souber dessa informação, mais tranquilo será a ativação desse seguro. Uhum. Essa questão do seguro saúde, doutor Gabriel, é importante porque suponhamos que eu vou fazer o meu turismo em um país, mas eu já tenho ali programado que eu vou esquiar, eu vou, de certa forma, também escalar o Monte Everest, de repente eu também vou alugar um carro nas estradas que eu vou dirigir, eu mesmo vou dirigir, estou habilitado para isso. Quer dizer, é importante se observar que tipo de seguro saúde ou seguro vai realizar diante dessas atividades que já estão devidamente programadas? Sem dúvida, Walter. Eu queria dar uma risada aqui, porque poucos dias atrás eu estive dirigindo carro alugado no alto da montanha, nevando. Ô, delícia! Mas sem dúvida, Walter, essa questão do seguro viagem é muito importante, que não é só seguro saúde, ele acaba englobando outros aspectos também. Aliás, só uma informação, nós estamos aqui com foco nas viagens internacionais, mas acho que vale a pena dizer ao nosso ouvinte, ao nosso espectador, que mesmo em viagens nacionais é possível fazer um seguro de viagem. E muitas vezes é recomendável, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, não tem um plano de saúde, né? Ela utiliza apenas a rede pública, mas viajando para um outro destino, talvez isso seja um risco. Ou às vezes ela tem um plano de saúde, mas que é de abrangência regional. Então, muitas vezes o seguro de viagem ele vai ser importante até mesmo para destinos nacionais. E nós estamos vivendo um contexto, neste momento, de procura intensa por viagens, justamente nesse período pós-pandemia do coronavírus. Então, muita gente que tinha o hábito de viajar ficou em casa tanto tempo, e a gente está observando uma procura crescente por viagens. Tanto internacionais, é o foco do nosso diálogo hoje, como viagens nacionais. No caso das viagens nacionais, a gente observa uma procura maior por destinos de natureza, ecoturismo, que são, por si só, carregados de riscos, né? Quantos casos, infelizmente, de queda de cachoeira, né? Quantos casos de lesões, quebra de algum membro, às vezes de picadas de animais, escorpiões, cobras e outros, né? E nas um animal menorzinho lá da minha terra, tubarão. Tubarão, exato. Recife. Recife, mas também Noronha, viu? Também Noronha. Então, num contexto como esse, de procura aumentada
por viagens, a gente precisa muito tocar nesses assuntos, né? E aí o seguro de viagem, especificamente, né, naquilo que você tocou, Walter, das atividades que o consumidor vai desenvolver. Isso é essencial. Isso precisa constar do seguro. E aqui nós temos dois aspectos, um do fornecedor e um do consumidor. Quanto ao fornecedor, ele precisa ser claro em relação àquilo que ele cobre e, principalmente, ele precisa ser claro naquilo que ele não cobre. Em relação ao consumidor, ele precisa dizer a verdade. Porque muitas vezes a gente acaba vendo também que o consumidor às vezes peca. Sabendo que vai praticar certa atividade, omite essa informação. Fica bastante difícil depois resguardar o direito desse consumidor se ele voluntariamente omitiu uma informação que precisava ser colocada. Então, essas duas partes precisam atuar na transparência, né, na boa-fé e na verdade daquilo que vai acontecer. Até porque isso muda. Muda o preço do seguro, muda o tipo do seguro, muda a modalidade de atendimento. Uma pessoa como eu, que não pratica atividades de aventura em nenhuma hipótese, diferente da minha esposa. Minha esposa gosta de pular de paraquedas, fazer bungee jump. Eu não faço, nem montanha-russa vou. É um tipo de atividade. Embora, como eu disse alguns dias atrás, eu tenha dirigido por estradas na neve, né? Isso vai ter uma implicação. Diferente de quem não vai dirigir, diferente de quem tem um problema cardíaco, diferente de alguém que é um atleta, é um esportista. Então, o seguro vai ser para quem vai praticar esqui, para quem vai fazer um mergulho, né? Então, o que é essencial no momento da contratação do seguro viagem, né? Primeiro, pesquisar preço, varia demais. Segundo, saber exatamente quais são as coberturas e as exclusões. Terceiro, comparar as empresas. Não só em termos de preço, mas em termos de abrangência e satisfação de consumidores que já utilizaram. Depois, qual é o teto de indenização que vai acontecer? Isso também muda demais. Como assim um teto? É o valor máximo que o consumidor vai dispor no caso do imprevisto que vai acontecer. Por exemplo, despesas de internação, né? Nós temos, basicamente, os seguros mais disponíveis hoje no mercado para viagens internacionais. $30 mil, $50 mil, $100 mil, $250, $300 mil. São alguns dos parâmetros que as empresas mais utilizam. Isso aqui não tem regra, não. A empresa pode estabelecer aquilo que ela deseja estabelecer. Uma coisa é um seguro que vai cobrir $35 mil de despesas hospitalares. Outra coisa é um seguro que vai cobrir $300 mil. É quase 10 vezes mais, não é? Então, é preciso saber quais serviços estão incluídos. Em alguns casos, vai ser só saúde. Internação hospitalar, translado em ambulância, UTI móvel, despesas odontológicas, né? Noutros casos, a gente tem uma série de outros serviços. Por exemplo, caso de morte, translado do corpo. Em alguns casos, tem até quebra de vidro de carro alugado. Então, assim, qual é o rol de serviços que um seguro de viagem pode oferecer? É um rol bastante amplo, né? É um rol bastante amplo. Cada empresa, cada seguradora oferece os serviços ali da sua gama, que são vários, né? Tem casos até de seguros que englobam desde despesas médicas até extravio de mala. Então, se a mala do consumidor quebrar, como a minha foi destruída por uma companhia aérea bastante conhecida que voa daqui para a Europa, o seguro cobre. Outros casos, o seguro não cobre. E aí, nos casos em que o seguro cobre, também vai ter um valor. Tem seguro que vai cobrir extravio de mala num teto de $100. Tem seguro que vai cobrir extravio de mala num teto de $400. Então, é muito importante saber quais são os serviços que estão ali envolvidos e qual é a indenização, qual é o teto que o consumidor vai ter direito em cada imprevisto ali que acontecer. Um outro aspecto que antes era muito deixado de lado, mas que agora, por conta do coronavírus, veio muito à tona, é a chamada cláusula de extensão do seguro, extensão da estadia do consumidor. Isso aconteceu muito com o Covid. O que é isso? O consumidor tinha uma viagem programada por 10 dias,
por exemplo. No 8º dia, ele foi infectado por coronavírus. Não pode voltar para o Brasil. Precisa ficar lá num período de quarentena, que antes era 14 dias, depois mudou para 7, foi variando aí ao longo desses 3 anos de pandemia. Pronto. Ele não pode voltar na data que estava marcado. E aí, como é que faz? O seguro acaba naquela data? Se não tiver essa cláusula de extensão de cobertura, acaba. O consumidor fica desprotegido. Então, é preciso notar também se existe essa possibilidade de ampliação da cobertura do seguro, se isso está posto lá no contrato. É verdade que esse caso especificamente até pode ser discutido judicialmente em relação à extensão da cobertura, mas é melhor que esteja bastante claro no contrato, né? E, finalmente, é importante também observar no seguro se existe alguma postura específica que o consumidor deva adotar, né? Como muito bem colocado pelo Dr. Ardilhes, em relação à forma de contato, às vezes ao prazo, né? Dependendo do tipo de coisa que aconteça, o consumidor tem que comunicar à seguradora em 24 horas, num prazo específico. Isso também precisa ser observado, né? Para que o seguro seja efetivo naquilo que ele deve acontecer. Tem até uma frase que diz que é previsto que imprevistos aconteçam, né? Então, nessas hipóteses, o seguro deve se tornar não uma dor de cabeça a mais, mas sim para aquele consumidor que dele necessita, o ideal é que não necessite, mas daquele consumidor que dele necessita, que ele seja um apoio no imprevisto que ocorreu. Eu estou quase me convencendo que eu não vou mudar o meu roteiro e vou mesmo para minhas férias em Anápolis. Mas cuidado que o pessoal lá não dá seta, segundo conta. Não, mas eu sou de lá e dá seta sim. Dá seta sim, então pronto. Fica mais fácil. Brincadeira, faz tempo que eu não vou lá, já é um perigo muito grande. Eu tenho clientes queridos lá. Sim. Tem ali perto do DAI ali. Ali perto, às vezes não dão seta ou dão seta errada. Acho que é um pouco de placa também. Dão seta pro lado errado e é um perigo. Às vezes é pior do que não dar seta. Mas vamos lá. Eu queria falar só 2 coisas, porque assim, o doutor Ardilhes me falou. O senhor tem um minutinho filhos. Só para resumir, depois a gente volta e eu passo a palavra para o senhor. O doutor Ardilhes falou dos filhos, né? E depois o doutor Gabriel falou de esposa. E eu me lembrei que tem um tipo de turismo que a gente não comentou aqui, que é o turismo familiar. Muitas vezes, mulheres brasileiras vão com seus maridos que não são brasileiros para a terra desses maridos, e aí tem um risco da guarda dos filhos. Vamos deixar esse assunto para daqui a pouco? Vamos sim. Só queria provocar. Então já está provocado, já criou realmente aqui a expectativa. Eu peço licenças aos senhores, nós vamos então para o nosso intervalo, são 15h59, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Pois bem, são 16 horas mais 5 minutos. Estamos de volta e já entrando na segunda hora aqui do nosso debate. O assunto hoje está simplificado dessa forma. Você pensa que viajar para o exterior, fazer turismo, é só arrumar as malas? Não é bem assim. Daí estamos aqui com especialistas, portanto, como o doutor Mauro Leonardo Cunha, que é advogado especialista no direito internacional, o doutor Ardilhes Alves Soares, professor universitário e conselheiro do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor do PROCON aqui da capital federal, e também o doutor Gabriel Reis Carvalho, advogado, ele que foi diretor do Departamento de Proteção de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. E é com eles que nós estamos, portanto, levando para você as informações da importância de como preparar realmente uma viagem e não ser surpreendido por questões que você não esperava que viesse a acontecer e que lhe deixa, portanto, uma linguagem bem simplificada, em maus lençóis. Eu volto com o doutor Mauro. Doutor Mauro, o senhor deixou uma expectativa aí no ar, todo mundo ficou aqui curioso. Que tal o senhor nos explicar agora? Vamos lá. É costumeiro que os casais binacionais façam viagens internacionais, né? E isso envolve sempre as crianças, né? As crianças menores, né? Menores de 18 anos. E é engraçado que, às vezes, alguém que é menor de 18 anos aqui, quando sai do Brasil, chega lá, é maior de 16.
Olha só. E é penalmente responsável naquele país. Né? Então, tudo isso tem que ser pensado antes de uma viagem. Em alguns lugares, alguém que é maior de 18 anos aqui é menor de 21 anos no país que chega. Então, as pessoas não tratam bem disso da maioridade. É importante entender a maioridade civil e penal em cada país ao qual se vá, antes de partir, né? Para entender a situação jurídica dos adolescentes. Criança é tranquilo porque criança é criança em todo canto. Sim. Mas adolescente a gente tem que olhar porque em alguns países ele é adulto 100%, em outros não. Com repercussões inclusive para tarifas de viagem, para quarto de hotel, etc, etc, etc. Então essas coisas têm que ser pensadas com antecedência. Mas eu queria falar daquela questão específica dos filhos desses casais binacionais, né? Chega-se a levar as crianças e quando você chega lá, essa criança, sendo ela criança, indiscutivelmente, a presunção no direito internacional é sempre pelo maior interesse da criança. E os juízes de muitos países entendem que o melhor interesse da criança está servido se ela ficar na guarda daquele cidadão que é nacional daquele país. Então, alguém sai aqui na guarda exclusiva dos seus filhos, junto com o marido, ou na guarda compartilhada, e quando chega lá não tem mais a guarda e não consegue nem embarcar os filhos de volta para o Brasil. Esse tipo de coisa é muito delicado. O Brasil não tem como intervir na política interna de outros países, porque aí são assuntos internos daquele país. Você escolheu internalizar aquelas crianças naquele sistema jurídico. E lá o sistema brasileiro não tem alcance. Há umas discussões de direitos humanos, né, de reunião da família, etc. Mas no duro, é muito difícil se retirar essa criança de lá. E aí ela fica na mão de uma avó, alguma coisa assim. E realmente o traslado às vezes acontece, às vezes simplesmente não acontece e essa criança fica perdida para o lado brasileiro da família. Então essas viagens, quando existe um clima tenso familiar, às vezes a própria mulher, a condição da mulher jurídica em alguns países é muito diferente da nossa. Numa consultoria com um advogado entrando nesse assunto, o casal, de alguma forma, vai ser bem orientado? Sem dúvida, sem dúvida. É importante consultar um internacionalista. Por quê? Porque muitas vezes, veja, nenhum de nós sabe o regime jurídico de todo o país. Já tivemos esse exemplo, né? Não temos, é impossível o internacionalista conhecer o regime jurídico de cada país. Entendi. O que o internacionalista faz é que ele consulta um colega, muitas vezes a OAB nos faz os contatos, naquele país. E a gente faz uma consulta internacional. Né? Normalmente os dois advogados falam inglês, então fica mais tranquilo. Em alguns lugares é difícil até achar um advogado que fala inglês, aí você usa o francês. Em alguns lugares a língua que mais é falada é o alemão. Em alguns lugares até o russo, porque isso depende de situação geopolítica de muito tempo. Né? Mas nas grandes cidades em geral se consegue alguém que fala inglês e se faz uma consulta jurídica prévia. Né? A depender da situação, esse advogado está fazendo a consulta aqui, ele vai ser o consulente de 2 ou 3 advogados diferentes lá na ponta, para poder dar segurança jurídica para aquela família. Porque nós estamos falando de algo muito sério. Muitas vezes os casais vão tratar justamente das suas crises de casal numa viagem dessas. E aí a mulher volta sem os filhos. É muito sério. Porque essas crises de casal às vezes têm um aspecto econômico, etc. E a mulher vive aqui no Brasil acostumada com uma situação jurídica e ela vai para um país em que a mulher ainda é relativamente incapaz. Em que ela, para andar na rua, tem que andar acompanhada do marido, etc, etc. Então, imagina a situação em que ela mesma não pode fazer recurso ao judiciário porque ela dependeria do marido para fazer recurso ao judiciário. E aí ela tem que conseguir, em algum momento escondido, fazer acesso, né, à chancelaria brasileira, ao apoio consular. Né? E se ela não conseguir chegar a um endereço de representação brasileira, lá fora, porque depois que ela entrou numa embaixada brasileira, aí ela vai andar no carro da embaixada e ela vai para o aeroporto e tudo bem. Mas se ela não conseguir acessar esse local, as autoridades brasileiras não conseguem resgatá-la. Então essas coisas precisam ser planejadas com muito cuidado. Ideal, nesses casos, buscar um hotel próximo à embaixada, porque numa noite ela escapa, bate a porta com passaporte brasileiro ou falando português e se apresenta. Então essas coisas precisam ser planejadas com muito cuidado. Sempre que envolve criança de casal binacional, né? É arriscado também quando é um brasileiro pai com a mulher, com a esposa estrangeira. Mas no caso das mulheres tem esse agravante enorme que em alguns países elas não têm capacidade civil plena. E quando a brasileira viaja para esses países, a partir da entrada naquele país, ela perde sua capacidade civil plena e fica tutelada por alguém.
E as pessoas não estão psicologicamente prontas para esse tipo de mudança. Mesmo que elas sejam, às vezes, filhas ou netas de quem veio daquele país. Elas se criaram no Brasil, se acostumaram com o nosso sistema jurídico, aí não é só judiciário, é jurídico mesmo. Elas têm autonomia, têm conta em banco, dirigem, e chegam num país em que elas não podem dirigir, não podem ter conta em banco, enfim, não pode. Tudo depende do marido, inclusive andar na rua sozinha pode gerar problemas puníveis com chicotadas, enfim. Essa é a realidade de estar fora completamente do país, né? Os franceses têm uma palavra muito interessante, que é dépayser. E que significa perder noção do seu país. É desnorteado, mas no sentido de eu perdi o chão, né? Muito da viagem internacional que é bom vem desse perder o chão. Porque, inclusive, quando a gente volta para o Brasil, a gente volta e olha o Brasil com outros olhos, né? Você vê que eu bato muito o peito, falo muita coisa boa do Brasil, por ter olhado de fora, né? Ter estudado fora, ter viajado várias vezes, tem uma hora que você para e diz, olha, coisas boas do Brasil que eu não notava quando estava lá. E outras coisas ruins também do Brasil, que a gente é acostumado e não percebe, e lá fora quando não tem. Então eu recomendo a todos a viagem internacional. Ela abre a cabeça e o coração de uma forma fantástica. Mas a gente precisa ter responsabilidade, porque é sempre um salto muito grande, né? Ir além do alcance do Estado que te pariu internacionalmente. Porque nós somos filhos do Brasil, nós somos filhos só, né, do pai, mãe, nós somos filhos do Brasil, a cidadania é isso. E quando nós estamos longe da barra da saia da nossa mãe, da nossa pátria, né, da nossa mãe internacional, nós estamos um bocado desprotegidos também. Então, assim, recomendações. As primeiras viagens internacionais que sejam para países mais parecidos com o nosso, aqui mesmo na região, onde a presença internacional do Brasil é forte, né? Nem todo mundo pode fazer isso. Às vezes, por uma situação de família, o primeiro lugar que tem que ir é o Líbano mesmo, né? Mas, enfim, quem puder começar devagarzinho, que comece e vá criando o hábito, né, de se perder dessas proteções, vá investigando, vá se soltando, vá aprendendo a conviver com essas coisas para poder fazer viagens mais distantes e para a Ásia, né? Eu não recomendo que alguém que nunca viajou internacionalmente, que não tem uma família asiática, que não fale uma língua asiática e que não conheça, né, da cultura, vá fazer a sua primeira viagem para a Ásia. Vai aqui no Uruguai primeiro, aprende um pouquinho, né? Um pouco de planejar é isso, é também ir aprendendo com as viagens. As viagens são momentos fantásticos de aprendizagem. Elas nos oferecem lugares de aprender diferentes, jeitos de aprender diferentes, contatos com a situação de não falar a língua do local, o que é absolutamente assustador, né? Eu acabei aprendendo um bocado de línguas porque eu tinha um medo muito grande disso, né? Mas não me garante que eu... Uma curiosidade, quais os idiomas que o senhor... Bom, eu falo inglês, eu falo francês, eu falo espanhol, eu arranho alemão, eu realmente me viro bem em hebraico e por aí vai. E falo catalão, então, enfim, que é uma língua exótica, mas que eu me apaixonei. Passei um mês na Catalunha e aprendi aquele troço e não parei de estudar mais catalão, né? E, enfim, e aí tem os rudimentos, porque quando você estuda essas coisas, acaba que eu entendo italiano, porque catalão com francês, espanhol, português, você acaba entendendo italiano, por mais que não me viro. E são essas coisas de viajar, mas chega na Ásia, aí eu não falo mais nada, né? E enquanto eu não achar alguém que não fale inglês, ou em alguns lugares até português, as pessoas se esquecem que tem Macau, tem Goa, tem lugares por aí que falam português que a gente nem imagina. Timor-Leste. Timor-Leste, né? E eu estava falando de Taiwan, ainda tem algum resquício de coisas portuguesas em Taiwan, né? De comida, e aí tem algum maluco que gosta de história e que aprendeu português, né? Essas coisas são da vida lá fora. A gente começa a entender como que a nossa língua portuguesa se espalhou pelo mundo também. Viajar é tudo isso, né? Viajar é um pouco aprender a dar valor à sua própria casa, é aprender a dar valor à casa do outro e pisar naquele chão devagarinho, é tudo isso, né? Eu recomendo viagem, mas parte do exercício da viagem saudável é esse planejamento, é esse cuidado, né? É pensar nas crianças. Gente, viajar é uma coisa, viajar com crianças é outra coisa. Eu sempre recomendo a quem nunca fez uma viagem internacional, deixa as crianças com o avô e com a avó. Vai a primeira vez sozinho. Da segunda vez você leva a criança. Porque uma viagem internacional é fantástico, mas não quer dizer que seja fácil, né? E tudo com criança, ainda mais criança de colo, com necessidade de fraldário, etc. é complicado. Você quer um exemplo? Vem, às vezes, um casal gay de 2 homens do Canadá visitar o Brasil. E a primeira coisa que eles notam é: caramba, não tem fraldário para homem em canto nenhum. Então a gente tem essas dificuldades. É difícil você achar no shopping
um fraldário em que um pai possa trocar a fralda de um filho, de uma filha. Então, isso é uma situação. Nas grandes cidades, às vezes mas você vai buscar um shopping no interior, um fraldário para um homem trocar a fralda de um filho, é uma coisa complicadíssima, porque o fraldário está dentro do banheiro feminino. Esse tipo de coisa igualzinho acontece lá fora pra gente. Né? É um banheiro em que a gente se sente muito devassado, porque os banheiros são mais fechados no Brasil. Você vai para a França, o banheiro é uma coisa mais exposta. Né? Não estou falando de um país tão diferente assim. Né? A França está na nossa cultura jurídica, a gente escuta música francesa de vez em quando aqui e ali, um vinhozinho francês não faz mal a ninguém. E daqui a pouco a gente chega na França e fala, mas como é isso? Como assim que o banheiro é desse jeito? Então, essas coisas são coisas que a gente tem que levar em consideração ao viajar. E um pouco, né, deixar o Brasil para trás quando a gente viaja mesmo, no sentido de, olha, eu não posso presumir mais nada, eu estou em terra estrangeira. Esse estar em terra estrangeira é mágico e nos ensina muito a valorizar nossa própria casa, viu, Walter? De verdade. Entendi. Doutor Argíles, quer dizer, ouvindo aqui os senhores, realmente é vasta a problemática. É evidente que não estamos aqui querendo assustar ninguém, nem, de certa forma, né, doutor Gabriel? Tirar da ideia das pessoas, olha, é difícil viajar, fica quieto aqui mesmo, porque não vai, porque é muito ruim. Mas nós estamos aqui levantando situações justamente para levar a orientação, portanto, aí ao nosso público ouvinte. Por exemplo, tivemos recente, um pouco mais de um ano, uma guerra que eclodiu entre a Rússia e a Ucrânia, onde nesses dois países, repleto de brasileiros morando, trabalhando, jogadores de futebol, e a gente acompanhou realmente aí o drama de centenas de brasileiros diante dessa situação, ou seja, no meio do fogo cruzado. E teve, de alguma forma, conseguir, enfim, utilizar meios para poder deixar, portanto, essa zona de guerra. Mas a minha pergunta é a seguinte, é importante que a pessoa, quando planeja a sua viagem, também verificar como está a situação naquele país, a sua situação política, diplomática, se há algum enfim, um indício, enfim, de uma situação mais gravosa, com a população se revoltando, ou então uma dificuldade de relacionamento entre países vizinhos. É importante isso, doutor Argíles? Muito importante. E a relevância disso, inclusive, no contexto de buscar informação. Por exemplo, se você... um contexto é você ir para um determinado desses países, por exemplo, que está na iminência de eclodir um levante ou uma guerra entre países vizinhos, com o intuito de somente ir, conhecer, portanto, sem vínculo nenhum anterior com esse país, ou ir quando já há um vínculo anterior. Por exemplo, eu vou ir porque eu tenho um amigo que mora lá, eu tenho uma irmã, eu tenho um primo que mora lá, que passou anos me convidando para ir, e em determinado contexto deu tudo certo, eu comprei passagem, sei lá, comecei a pagar um ano antes, e faltando 15 dias para viajar, acontece um levante daquele. Para todo esse contexto, é relevante, primeiro, se você tem contato com pessoas locais, saber como é que está o ambiente, literalmente político, social, se há um contexto de recebimento pacífico do turismo, e caso não tenha essa pessoa que você possa se informar, literalmente ficar antenado em relação às notícias daquele país por meio de imprensa nacional, por meio de imprensa internacional, para saber se há um contexto de tranquilidade para aquela viagem. No contexto de uma instabilidade política, instabilidade social, sei lá, uma etnia contra outra, um impasse,
é interessante o consumidor chegar, dar um passo atrás. Se tiver pessoas para se informar, se informe. E se não tiver, entre em contato com a companhia, a agência de turismo, se for o caso, se tiver feito, e se informe no sentido que ainda vale a pena, não está tão pacífico a ida, porque dependendo do contexto, até não é nem vantajoso para a agência de turismo que o consumidor vá. Por quê? Porque a partir do momento que o consumidor vai e dá um levante e fecha as fronteiras, por exemplo, o consumidor vai entrar em contato até com a agência de turismo. E, obviamente, vai entrar em contato com a embaixada, mas vai dizer como é que eu posso fazer para pelo menos sair daqui. Não falo nem mais da programação turística, não, mas me tira daqui. E, obviamente, vai entrar em contato com a embaixada. Então, é mais do que importante essa informação prévia. E, caso essa informação prévia já esteja absolutamente pública, ou seja, há um levante, há um ambiente de inexistência de paz social em determinado país, por favor, não vai inventar de comprar passagem para lá, não. Entendi. Vai comprar para quê? Escolha um outro país, caso você tenha efetivo interesse naquele país, há de ir. Entendi. Nesse contexto, doutor Gabriel, claro, comprei minha passagem internacional, cheguei até o destino, mas de repente acontece um inusitado, né? Enfim, uma pandemia, que eu tenho que retornar imediatamente, com medo justamente da situação, exemplo da Covid-19. Abreviou, portanto, o período que eu comprei para estar, portanto, naquele país. Quer dizer, abreviei em tantos dias, retornando ao país, por conta justamente de um motivo bem justificável. Eu posso buscar, portanto, reparos diante da minha agência de viagens, pelo fato de eu ter abreviado a minha estadia naquele país? A depender da situação, sim, Walter. Aqui nós precisamos analisar uma série de fatores. É aquilo que diz respeito a situações que são bastante atípicas. Por exemplo, uma guerra, né? Isso aqui tem um tratamento. Tanto assim é que o próprio Estado entrou na história, arrumou avião, foi buscar, trouxe. Isso é uma situação. Outra situação é aquela em que não há nada de tão atípico, de tão imprevisível como uma guerra que explode na Europa, mas diz respeito a situações dos próprios indivíduos. Às vezes uma viagem precisa ser abreviada por motivos de saúde na família, de emprego, enfim, uma série de outros, né? E, às vezes, a viagem precisa ser abreviada por algum aspecto ligado à relação de consumo, né? Então, cada um desses cenários vai ter um tratamento. Esse assunto nos permite colocar aqui uma temática de grande relevância, que é a responsabilidade do fornecedor, né? E uma outra temática conexa a ela, que são as condições do contrato de consumo, né? Isso aqui é muito importante que o consumidor tenha consciência. Responsabilidade do fornecedor tem a ver com as hipóteses em que acontece um dano ao consumidor, um prejuízo ao consumidor. Uma perda de voo, um extravio de mala, uma situação nesse sentido. Uma cobertura que o seguro deveria ter garantido e não garantiu. Quando a gente tem um dano ao consumidor, a gente vai falar em responsabilidade do fornecedor, que é o dever de reparar aquele dano causado, em que depois pode entrar também a questão dos danos materiais, morais, lucros cessantes, enfim, perdas e danos. E uma outra questão é justamente essa das condições daquela relação de consumo. E aí tem a ver diretamente com o que você colocou.
Então é essencial que o consumidor tenha clareza de todos os aspectos ligados àquela sua viagem, inclusive não só o que vai acontecer, que ele projetou para acontecer, que ele planejou que fosse acontecer, mas aquilo que pode acontecer, inclusive de negativo. Então, bem concretamente, se precisar cancelar a viagem, pode. E como? Esse é um ponto. A depender do tipo de viagem que aquele consumidor contratou, o cancelamento ou não será possível, se cancelar perde tudo, ou será possível com um ônus, ele vai perder 20%, 30%, ou será possível sem ônus. Isso depende da condição contratual. Cancelamento. Outra questão, caso ele cancele, não é? Vai ter reembolso? De novo, depende da forma em que essa contratação se deu. A alteração, vai poder alterar? Às vezes é necessário. Às vezes a pessoa tem uma clareza muito grande da sua programação de vida, a sua vida é estável, está tudo certo. Ela consegue dizer, se eu viajar será certamente nessa data, desse jeito, nesse horário. Ótimo. Às vezes ela vai fazer a opção por pagar um pouco menos e aí, em contrapartida, ter regras mais duras. Ela não vai poder mudar aquilo ali. Noutros casos, a pessoa sabe que a vida dela é mais dinâmica. Tem criança, tem uma situação profissional que pode surgir, então ela vai fazer uma outra contratação que permite modular isso ou com custos mais baixos ou sem custo. Olha, eu vou comprar passagem para o dia 20, mas vai que vai surgir, vai ser agendada aquela reunião, aquele compromisso, talvez eu tenha que ir no dia 21 ou no dia 22. Então, é muito importante esse aspecto aqui. Quais são as condições daquela contratação em relação a cancelamento, reembolso, alteração? E aí isso também vai influenciar na hipótese de a pessoa ter que, durante a viagem, alterar o seu programa. Acontece, já aconteceu comigo, de estar fora da cidade ou mesmo fora do país e precisar regressar por alguma situação incontornável que demandava a minha presença. Isso já aconteceu. E aí, dependendo daquela contratação que eu tinha, eu consegui alterar o voo pagando uma taxa pequenininha para vir de Roma para cá. A última vez que isso aconteceu. Então, nesse caso, eu não tive direito a reembolso. Eu tive que pagar, porque fui eu, sem uma razão externa, que dei causa àquela alteração de viagem. Noutras hipóteses, a alteração do programa da viagem vai acontecer por uma razão que juridicamente a gente chama de caso fortuito ou força maior. Essa foi uma discussão intensa demais nesse período de pandemia, sobretudo no começo, não é? Em que os voos foram cancelados do dia para a noite, os pacotes foram cancelados, as reservas de hotel caíram. Aí veio muito forte a discussão do caso fortuito e força maior. É uma situação a qual nenhuma das partes deu causa. Nem o consumidor, nem o fornecedor. Um agente externo que ninguém teria pensado. Né? Um vírus que surgiu lá no interior da China, apareceu, mexeu em todas as relações de consumo. Ninguém das partes deu causa àquela necessidade de alteração. E ela aconteceu. Isso tem um tratamento. Então, para saber se o consumidor vai ter direito ou não a um eventual reembolso, isso tudo vai depender de qual foi o motivo para a alteração daquele programa de viagem, se aquilo ali está abarcado por uma hipótese legal ou contratual, e na hipótese de ser contratual, o que diz o contrato. Doutor Mauro, vamos também nesse tema? Eu tô aqui sorrindo porque eu lembrei que tem um caso em que até ateu acredita em Deus, que é justamente o direito do seguro, né? Porque tem lá uma categoria que é atos de Deus. Os seguros cobrem isso tranquilamente. Atos de Deus? É. Que são essas imprevisões, são as forças grandes da natureza, né? E aí eles têm um nome genérico nos contratos de seguro, né, de atos da divindade, atos de Deus. Aí vai depender um pouco da língua em que o contrato está escrito, né? E é importante pensar nessas situações. Mas eu estou usando essa aqui para fazer o gancho que eu aprendi com vocês jornalistas e com o pessoal da assessoria. Um abraço para o Valmor, que é meu assessor, para dizer o seguinte: uma coisa que nós brasileiros carregamos lá para fora é o vício de vivermos num país em que a gente tem uma enorme liberdade de culto e de prática religiosa. E aí a pessoa às vezes viaja para um outro terceiro país e faz uma conexão num país para esse ele não prestou muita atenção.
mas ele vai ali pro hotel e vai comer alguma coisa na frente do hotel. E aí, na frente do hotel, ele faz, por exemplo, o sinal da cruz e vai preso. Sério? Por obscenidade pública. Sério? Sério. Né? Eu tô aqui, eu uso a minha kippah, eu tô no Brasil, posso andar de kippah. Em certos lugares eu não posso andar de kippah. E às vezes esses lugares estão na França. Porque tem lugares em que o laicismo é rigorosíssimo. Aí você tem que andar lá com uma boina, alguma coisa, porque tem lugares da República. Na rua tudo bem, mas em certos prédios públicos você tem que guardar um rigor republicano de um laicismo que é diferente do nosso. O nosso laicismo é um pouco o laicismo do pode tudo. O laicismo deles é o laicismo do não pode nada. E veja, está dentro da mesma etiqueta, laicismo jurídico estatal. Só que cada país faz isso de uma forma. Né? Então a gente costuma a pensar essas coisas. Às vezes o cara vai agradecer pela comida e fez um sinal ali que naquele país é considerado uma grave ofensa à ordem pública, à dignidade de sua majestade o rei e um assinte ao direito religioso daquele povo. Veja, o tal do direito à autodeterminação dos povos tem reflexo na terra deles. Dizia minha avó, em terra de sapo, de cócoras com eles. Né? Então, enfim, é um pouco isso. Viajar é perder realmente esse senso de onde que estamos. A gente precisa sair disso, precisa planejar. Para onde que eu vou? Para onde que eu sou? Para onde é que eu posso viajar confortavelmente com minha identidade? Porque no Brasil nós temos o tal da dignidade da pessoa humana. Isso não está em todo o país. Né? Muitos países árabes, durante muito, muito tempo, Walter, guardaram a expressão traduzida do francês, droit de l'homme, e não direitos humanos. Direito do homem, a mulher não. Né? Então, isso ainda está nas traduções para o árabe na Arábia Saudita, não se fala em direitos humanos, é direitos do homem. Perfeito? Então, a gente precisa entender que o mundo juridicamente é vasto. Ele não é vasto só geograficamente, tem uma geografia jurídica a ser explorada nessas viagens. E é natural que a gente precise primeiro fechar os olhos e dizer, olha, o que eu tenho no Brasil que eu estou carregando como bagagem? E a gente às vezes tem que pensar, olha, mas eu não vou ter essa riqueza lá fora não. Né? E isso é tão mais grave quanto mais minoritário for o seu grupo. Né? E aí, enfim, é saber viajar, é saber abrir mão de certos confortos também. O que, de novo, é bom e é revolucionário para o ser humano, porque a gente aprende muito. Né? Mas estar na terra dos outros significa que você não está na sua. Eu acho que isso é parte da mágica. Né? Doutor Ardiz, doutor Gabriel estão rindo para mim, porque é isso mesmo, é isso que vale na viagem internacional. Mas a gente tem que estar pronto para isso. Na verdade, isso para mim não é um alerta, isso é um motivador. É bom viajar para enfrentar essas coisas. A gente se descobre como ser humano. Eu acho que a gente tem que tratar cada vez mais o turismo, inclusive como um direito humano, porque o turismo é um espaço de aprendizagem. Né? Não existe vida digna para quem não viaja. O ser humano é um pouco, né? O Luiz Gonzaga cantava que a vida dele era andar por esse país, mas era viajar. E no mundo que a gente vive hoje, a vida da gente tem que ser algo mais do que só andar por este país, para a gente poder saber quem é que a gente vai ser como profissional. Né? Hoje em dia os meninos estão trabalhando, às vezes, para o exterior, mas numa máquina aqui, programando. Né? E às vezes tem uma reunião da empresa por ano, ou duas, que eles vão lá. Então, assim, a definição da nossa vida está cada vez menos presa ao território. Às vezes até para o pão que a gente ganha. Sabe? O cara está trabalhando no Brasil para uma empresa estrangeira, recebendo um dinheiro internacional que ele tem que fazer uma transferência para poder cair na conta dele aqui. Né? E aí ele vai no supermercado e usa o Pix e está dentro do sistema brasileiro, mas do ponto de vista trabalhista ele não está protegido, porque a empresa que o contratou foi lá fora. Então, assim, a viagem acontece antes, durante e depois da viagem. E a gente está cada vez mais viajando muito. Quando começou a internet, havia uma teoria que nós íamos viajar muito menos. Mas o que a gente conseguiu descobrir com o tempo é que a internet é a melhor amiga do avião. Porque a gente começa a conhecer pessoas, ouvir falar sobre lugares, ver fotos instagramáveis, que é uma palavra agora bonita, você vai para um lugar que é instagramável. Muito cuidado com esses lugares instagramáveis, nem sempre eles são mais seguros. Às vezes tem que ter um contrato específico para esse tipo de lugar. Outra coisa que a gente é acostumado, direito à imagem. LGPD, Lei de Acesso à Informação. Você acha que você tem esses direitos lá fora? Não é em todo o país. Você vai ter direito a alterar uma informação cadastral sua. Não é sempre garantido. Garantir sua privacidade nos países da União Europeia, é claro, até meio que importamos a legislação de lá. Mas
Por incrível que pareça, nos Estados Unidos não. No Canadá a coisa ainda não foi publicada. Assim, tem um debate sobre um projeto de lei. Né? Até onde eu me informei, no Canadá não tinha passado a lei. Então veja, a gente tem muitas expectativas. Uma delas é privacidade. E esses nossos dados, numa viagem internacional, por mais que sejam guardados no Brasil, algum dado, e aí a LGPD não nos protegeria nisso, porque é impossível eu viajar sem que meu nome seja revelado lá fora, vai ter um cadastro com meu nome num país desse. E nada na LGPD vai conseguir garantir com que um país estrangeiro respeite a minha privacidade nos termos do Brasil. Percebe? Então lá é possível que autoridades tenham mais dados, autoridades locais tenham mais acesso a dados nossos do que seria normal aqui, que seria um dado muito fechadinho, que só a Polícia Federal tem acesso. Tenta descobrir quem entrou num voo no Brasil, é difícil. Mas em alguns países é muito fácil. Então a gente tem essas preocupações na hora de viajar, né? O planejamento. Tem uma coisa que a gente estava discutindo aqui, foi o doutor Gabriel que falou, $35 mil de despesa máxima, né? Consulta um médico. Pergunta para ele quanto é que é o gasto médio de dia UTI. Eles têm uma tabela. Os médicos têm preço, esse pessoal que atende UTI, quanto que custa um dia de UTI na Califórnia. E aí você vai começar a olhar para $35 mil como quase nada. Então, para onde você vai é determinante de muita coisa. Né? E aí é pensar, olha, esses $35 mil só dá 2 dias de UTI. Não, peraí, eu tenho que pensar algum valor maior. Tem que ser 300 mil mesmo, ou 500 mil. Porque eu tenho que pensar os dias que eu planejo passar lá, os riscos a que eu vou me expor, e a coisa do esqui, seja ele aquático, que é até pior, ou alpino, o esqui que dá menos problema é aquele esqui de fundo, que é o esqui na neve, mas que não é descendo montanha. Né? Esse tem um risco menor. É menos risco do que surfar em Pernambuco, que é o tubarão. Então, assim, o que eu brinco, mas é sério, é que a gente precisa pensar em dias de UTI. O meu teto do seguro lá de viagem, a parte de saúde, quanto é que dá isso em dias de UTI? Porque, assim, pelo menos em alguns casos, você vai ter 10, 15 dias de UTI para estabilizar o cidadão para que ele possa voar de volta. Então, eu tenho que ter não só uma cobertura de dias de UTI razoável, como direito a tal da UTI aérea para voltar para o Brasil. Sim. Porque se eu não tiver a UTI aérea, eu não consigo voltar para onde meu plano de saúde me cobre. Então, esse planejamento cuidadoso, gente, é saúde, não só nossa, como dos filhos, né? E às vezes a pessoa fica lá sem ter o que fazer, porque não tem cobertura mesmo, né? Há países em que a gente tem algo parecido com o SUS. Estados Unidos, que é um lugar para onde as pessoas gostam muito de viajar, não tem saúde pública nem para os deles, na maioria dos casos. Só uma ou outra situação que eles têm lá, o tal do HMO, que cobre alguma coisa. Mas no geral não tem. E aí, quando essa viagem é custeada pelo empregador brasileiro, estou falando aqui do turismo profissional, do brasileiro, que vai para os Estados Unidos mandado pela sua empresa, olha, empresário, faça um grande seguro com muita cobertura, porque depois, senão, vem a Justiça do Trabalho no Brasil atrás de você, e aí a situação é complexa. Veja, eu estou falando, a gente mistura a Justiça do Trabalho para o empresário brasileiro que patrocinou o turismo profissional do empregado dele. Né? Viagem é um mundo. A gente falou aqui sobre viagem de famílias binacionais, a gente falou aqui sobre viagem de lazer, esporte de aventura, como, por exemplo, casar com o Dr. Gabriel, não é isso? A esposa dele gosta de aventura, a piada é essa aqui. Né? Enfim, viagem, até turismo religioso, né? Às vezes a pessoa vai viajar por turismo religioso, ela está indo, sei lá, um brasileiro evangélico está indo para Israel, mas faz conexão na Turquia. Aí ele vai lá com um bocado de bandeira cristã, bandeira de Israel na Turquia e sai do aeroporto e vai fazer um lanche ali na frente e ele não sabe como é que deu com a legislação da Turquia. Então essas coisas precisam ser planejadas, né? Às vezes em conexões curtas, é melhor não sair do aeroporto, a não ser que você tenha pensado especificamente, né, a segurança nesse local em que se faz conexão. E muitas vezes essas conexões são longas, de 10, 12 horas. Então, é por isso que o aeroporto internacional tem um lugarzinho para você dormir lá dentro. Porque se você sair dali, você sai com todos os riscos. Você entra naquele país, você sai da área internacional, e aí é uma outra lógica, e as pessoas estão expostas a riscos que não tinham previsto. Tá? Então, enfim, é ser cuidadoso, é ser carinhoso, sobretudo com criança. Acho que assim, bater na tecla, olha, você que é pai, você que é mãe, tem um dever sagrado de cuidar das suas crianças aqui no Brasil. E se alguma coisa acontece com elas, mesmo que lá fora, nós temos uma coisa linda aqui chamada Conselho Tutelar, viu? E eles vão
fazer uma visita para você. Doutora Argíris, quer dizer, aprofundamos bastante aqui nessa questão, quer dizer, e a simplicidade também não pode ser perdida de vista, né? Ou seja, os documentos, cartão de vacina, identidade e outras coisas mais. Ou seja, arrumar a mala. Exatamente. E dependendo do país a qual se destina, passaporte, deixar sempre os passaportes à mão, de fácil acesso durante a viagem, ou seja... Mas não descuidar dele, porque exatamente é precioso, né? Passaporte de qualquer país, exatamente, né? Isso que eu estou dizendo. No sentido, esse meu comentário, no sentido de que, sim, ao você chegar em um local, por favor, não vai inventar de largar o passaporte no hotel e passear sem eles, não. Guarde num bolso, leve uma sacola, uma mochila e bote e sempre circule com ele. Porque em qualquer momento em que você, porventura, venha a ser sondado por uma autoridade ou policial ou alguma coisa do tipo, você apresenta ali o seu passaporte e, dependendo da situação, até há uma relativização do tratamento, porque ele sabe assim, não, deve ser um turista, é estrangeiro, então talvez ele não saiba que esse comportamento dele aqui, mas vai chegar e vai dizer, não faça mais isso. Evite fazer isso, porque isso aqui é uma ofensa no nosso país. Portanto, nós estamos falando de aspectos que envolvem também a diversidade cultural, porque a cultura de um determinado país não é igual à sua. Então, a partir do momento que você apresenta um passaporte e demonstra com todas as letras que você é um estrangeiro e provavelmente vai estar ali numa estada curta e que provavelmente não conhece daquele contexto, há uma espécie de uma relativização, vou repetir o termo, no sentido de dizer, em vez de tratar com rigor, no sentido de uma punição, caso seja prevista legalmente, haver uma advertência, chegar, esse seu comportamento aqui no nosso país é algo que é censurado, ou algo que é prejudicial e, portanto, por gentileza, não repita mais isso. Uhum. E o que vai fazer com que haja um contexto de relativização? Exatamente a apresentação fácil de um passaporte. E isso ajuda melhor do que ele ficar dizendo, não, eu sou estrangeiro, eu sou brasileiro, eu sou uruguaio. Não, na hora que você apresenta um passaporte, ali tem um documento plenamente válido internacionalmente dizendo, tá aqui, eu tenho uma cidadania estrangeira, e ele vai chegar e dizer, por favor, e aí há um contexto de uma relativização. Portanto, é mais do que necessário que o consumidor vá, como a gente está mencionando aqui, não estamos aqui pregando um verdadeiro terrorismo ao turismo internacional, muito pelo contrário, mas aprenda, conheça, conviva, tenha um aprendizado em relação à diversidade culturais e diferentes da sua, mas tenha um comportamento respeitoso com o país que você está visitando, com a população local que você está visitando, e que esse comportamento seja respeitado exatamente para até criar um contexto de, vamos dizer assim, uma reputação, no sentido de dizer, não, os brasileiros quando vêm aqui ou para o nosso hotel ou para o nosso restaurante, eles são muito bem receptivos, comportados. Quando a gente faz uma indicação no sentido de evite fazer isso, porque a gente sabe que no Brasil isso daqui é um ato simplório, mas aqui não é.
todos os brasileiros, então tá, então vou evitar fazer isso. Isso faz o quê? Isso cria uma reputação em relação aos nacionais. Chegar e dizer assim, não, os brasileiros vêm, mas costumam sim respeitar a nossa cultura e que não tem um histórico de problemas em relação a gente. Então, é mais do que valioso visitar, conhecer determinados locais, determinados países, mas principalmente respeitar a identidade cultural local. Entendi. Doutor Gabriel, quer dizer, a gente pode entender, diante do que aqui foi posto pelos senhores, extremamente conhecedores da legislação, enfim, bastante experientes também neste campo internacional, podemos concluir de que o nacional de outro país fazendo turismo no Brasil, ele está mais protegido do que o nacional brasileiro fazer turismo no seu país, naquele país de onde esse estrangeiro veio passar por aqui. Pelo menos temos o SUS. Olha, Walter, essa é a minha percepção, né? Eu próprio tenho essa percepção. Não sei se é uma percepção unânime, mas da minha parte sim, né? Foi colocado anteriormente a questão do nosso texto constitucional que expressamente acolhe os estrangeiros. Textualmente na Constituição, os estrangeiros que residem no Brasil, mas na prática a gente percebe que existe uma cultura que acolhe também os que estão de passagem, né? Basta a gente também extrapolar o âmbito aqui da discussão para chegar ao ponto de reconhecer como o Brasil oferece acolhida, principalmente em casos mais extremos, como a gente está vendo, né? Da migração forçada, principalmente Haiti no passado, agora mais Venezuela, enfim. Então, o Brasil, de fato, tem essa característica. Em termos de consumo, isso também se verifica, não é? Isso também se verifica. Existia, alguns anos atrás, uma estrutura que se estava criando, que avançou um pouco, mas sem dúvida pode avançar ainda mais, do consumidor turista, né? Nós, no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, quando eu lá estava, tínhamos uma área inteira que se dedicava ao consumidor turista. Isso veio principalmente naquele contexto dos grandes eventos que o Brasil recebeu. Em 2013, o maior de todos, que foi a Jornada Mundial da Juventude, a visita do Papa Francisco ao Brasil, foi a sua primeira viagem internacional. Eu próprio estive lá no Rio de Janeiro na acolhida ao Papa Francisco. Em seguida, tivemos as Olimpíadas na cidade do Rio de Janeiro também, e tivemos a Copa do Mundo, né? Inclusive Brasília foi sede. Então, esses três grandes eventos, né? A Jornada Mundial da Juventude, que agora vai acontecer de novo em Lisboa, a gente falou tanto de Portugal aqui, eu estive lá semana passada, existe todo um contexto de espera do Papa, como as Olimpíadas, como a Copa do Mundo. Então, o Brasil recebeu um grande fluxo de turistas internacionais, né? E se criou uma estrutura para defender os direitos desses consumidores turistas. A partir daí se avançou também na compreensão de que isso é necessário não só num período de grandes eventos, mas que o Brasil seja um país que ofereça uma estrutura não só com as suas belezas naturais e com a superação de outros problemas sérios que temos ainda para o turista, mas também a partir da perspectiva do cuidado com os direitos do consumidor turista, né? Repito, essa é uma estrada que ainda precisa ser percorrida, né? Se avançou um pouco, mas ainda há o que se avançar, mas eu tenho essa percepção sim, de que o Brasil oferece, ao menos do ponto de vista da lei e das instituições, uma possibilidade de garantia de direitos. E qual é a percepção do senhor, doutor Mauro? Olha, eu imagino que na parte jurídica, o estrangeiro que vem para o Brasil é um dos mais bem tratados do mundo. As questões que realmente afligem o estrangeiro que vem aqui são as mesmas que afligem os brasileiros. Segurança pública, deficiências na área de saúde, em alguns casos, né? Deficiências no controle de zoonoses, inclusive, né, de doenças, de barreiras fitossanitárias precárias. O Brasil sofreu infecção naquela área em volta de Ilhéus, da vassoura de bruxa,
que hoje foi provado que foi trazido de fora, né? Então a gente às vezes não se protege do turista estrangeiro, que é uma coisa que a gente precisa fazer. Nós temos um país com uma biodiversidade que tem um valor econômico enorme e não conseguimos refletir isso no orçamento público. A gente tem uma questão assim, juridicamente a gente já dá valor a essa biodiversidade, mas isso não se traduziu talvez para direito civil, para direito comercial, para imaginar quanto que custa, quanto que vale, né? Quanto é que isso de patrimônio, né? Por mais que patrimônio entre na coluna do passivo, como eu aprendi com meus amigos contabilistas, né? Mas assim, a gente tem um patrimônio enorme e pouco protege. E aí a questão da segurança pública que aflige o povo brasileiro e aflige o turista estrangeiro também, né? Essas coisas são reais. Nem todos os viajantes para o Brasil são turistas. A gente sabe que tem viajante estrangeiro que acaba ficando no Brasil em condição análoga à escravidão na produção de vestimentas. Estou falando do estado de São Paulo. Então, o Ministério Público do Trabalho tem um trabalho lindo em relação a isso. E aí também eu destaco, por mais que essa situação seja vexatória e ruim para a imagem do Brasil, que lindo que a gente tem um órgão que cuida dessas pessoas, porque em muitos países não tem órgão nenhum para cuidar do estrangeiro, é só para reprimir mesmo, né? Então, acho que a gente é acostumado a falar muito mal do Brasil, né? Eu acho que nós três aqui temos um consenso para trazer para você, Walter, hoje, e para os teus ouvintes, que é, olha, dentro do quadro internacional de proteção jurídica ao viajante, seja ele por turismo de saúde, porque tem o turismo de saúde é aquele cara que vem fazer uma cirurgia aqui porque é mais barata do que na terra dele, né? Cirurgia plástica no Brasil tem um mercado, né? Desde a época do Dr. Ivo Pitangui, né? Se criou um mercado de turismo no Brasil. Acho que Anápolis tem um bocado disso também, tem Goiânia. Bastante, turismo de saúde estética, né? Então, enfim, a gente tem essas proteções todas, inclusive nessa área de proteções interessantes, mas falta, né, o básico que falta para o cidadão brasileiro. Ou seja, nós seremos um bom destino turístico na hora que nós formos um bom lugar para o brasileiro morar. E aí falta transporte público. A gente, quando é turista lá fora, usa transporte público fantasticamente. Aqui dentro do Brasil, a gente não tem direito a esse transporte público de qualidade. O país rico é aquele em que o rico anda de transporte público, não é aquele país em que o pobre tem carro popular. A gente precisa rever algumas coisas para ser um bom destino turístico. E aí, a estrutura viária, o direito à cidade, daquela coisa do direito à cidade, isso bate no turista, porque o direito à cidade é também direito à estrutura viária fácil de entender. Nossas linhas aqui passam do destino A para o B, tem poucas conexões. O turista aqui não sabe como planejar o dia dele no transporte público. Esse é um direito que falta. O senhor nos dá uma outra pauta para a gente, enfim, avançar também nesse sentido. Bom, nosso tempo está caminhando já para o encerramento. Nós temos menos de 6 minutos. Vamos dividir aqui 1,5 minutos para as considerações finais. Eu começo com o senhor, doutor Ardiles. Bem, Walter, eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade, conversar a respeito desse tema tão instigante que é a questão do turismo, seguro turismo, turismo internacional, e considerar que houve aqui um debate, uma informação, no sentido de fomentar o turismo, não queremos de forma alguma trazer receios ou pavores ao consumidor, mas sim alertas, no sentido de que a viagem internacional dele seja o mais segura possível e fazer com que, a partir do momento que ela seja o mais seguro possível, seja o mais possível lembrada de forma agradável e digna de dizer, eu preciso retornar lá e visitar outros locais que eu não visitei, porque aquele ambiente, aquele período me foi de agradável estada e agradável período. Portanto, se programem, analisem fornecedores, analisem produtos, analisem serviços com uma brevidade breve, para que a sua viagem seja o mais agradável possível. Obrigado, Walter. Pois não. Doutor Gabriel, também, por favor, 1,5 minutos para as considerações. Eu queria só aproveitar esse tempo para colocar um último tema que me parece importante de também passar para o nosso consumidor que nos acompanha, que é a questão da venda casada. A gente não tocou nesse ponto, a gente falou muito de seguro, eu só queria destacar isso porque a gente acompanha isso demais no dia a dia do consumidor. Muitas agências de viagem obrigam o consumidor a contratar o seguro de viagem perante essa agência. Isso é ilegal.
O consumidor, em alguns casos, é sim obrigado a contratar o seguro de viagem, principalmente quando a gente pensa em União Europeia e outros países. Ele é obrigado a contratar, mas ele pode contratar onde ele quiser. Não pode estar condicionada a compra da passagem aérea, do pacote de viagem, da reserva de hotel, à compra do seguro de viagem perante aquele fornecedor. Colocado esse ponto, eu quero agradecer muito, Walter, a você. É sempre um prazer reencontrá-lo. Da mesma forma. Como também toda a equipe aqui da Rádio Justiça. Quero saudar também a pessoa da Ana Possati. Foi uma honra estar com os colegas, Dr. Ardires, Dr. Mauro, e especialmente uma honra estar com o ouvinte da Rádio Justiça. Então eu agradeço, espero encontrá-los numa próxima ocasião. Com certeza. Dr. Mauro. Olha, foi muito bom viajar um pouquinho com vocês hoje. Eu queria falar aí, o doutor Ardires, ó, figura, o doutor Gabriel tá me deixando envergonhado porque eu sou um amante do rádio, ele é quase um locutor, eu fico encabulado de falar ao lado dele, né? Tá deixando a coisa difícil até pro Walter. Né? Mas eu tô preocupado aqui. Mas eu queria dizer para vocês assim, sabe rede social? Usem muito. Quando você for viajar para uma lista de lugares, liste tudinho, cada um dos lugares pelo qual você vai passar e procure Eu Me Dei Mal Em. Você pode fazer isso em várias redes sociais, daquelas de vídeo melhor ainda. Você vai entender os problemas reais que acontecem com as pessoas para não ficar teorizando tudo. Esse Eu Me Dei Mal Em e o nome da cidade ou o nome do país abre portas para aprender muita coisa antes. E isso pode ser até caso, né? E causa para riso. Então a gente começa a viagem com uma leveza, entendendo os problemas, entendendo como é que as pessoas são furtadas, como é que o pessoal do transporte às vezes manipula a situação e faz uma viagem maior do que precisava, etc. Comida que dá problema, né? Que a pessoa tem que tomar algum remédio antes, que olha, comida no exterior também é um problema, hein? Às vezes o nosso organismo não está pronto. Então se prepara para tudo isso. Isso aumenta o tempo de prazer da viagem. Você já vai vendo os lugares, você já vai... Tem gente que faz caminhos inteiros. Você pega a caminhada de 3 horas pela cidade X ou Y. E você já vai curtindo. Quando você for lá, você já vai ter o que olhar. E quando voltar, olha também, grava as coisas, grava os problemas, as soluções que você fez, porque você vai com um caderninho de manutenção das suas viagens futuras. É sempre bom aprender, mas a gente às vezes esquece. Então, quando você acaba uma viagem, anota coisinhas. Isso fica para a vida, é um patrimônio. Viagem é coisa boa. Viagem, metam o pé no mundo, entendeu? Tá certo. É muito bom para o ser humano fazer isso. Muito obrigado, doutor Mauro, pela Obrigado atenção. a vocês. Doutor Ardires, muito obrigado também ao senhor. Doutor Gabriel, da mesma forma, muito obrigado. Eu agradeço. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do Justiça na Tarde Debate, que teve a minha apresentação. Sou Walter Lima, com a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Bárbara Michelini. Um abraço, uma boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde.